Entrou. Oi, Oi, Tati. Dê, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Como estamos? Tô bem, tô Isolado, bem. gente. Essa sexta-feira a gente vai fazer o quê? É, Vai ficar em casa. fazer live. Fazer live, boa, fazer live. Fazer É, live com um pequeno drink. é, Não peguei meu drink ainda, mas depois, gente, depois da live, já, né, depois das seis, já, Tati. O sim, drink sim. depois das seis. E depois às 6, então, Depois, faz. Quer depois. dizer, se intera sobre Higher Education no Canadá e depois bora beber E alguma coisa, porque a depois a gente gente é filha de toma o Deus. drink. Exatamente. Tati, e então a gente vai falar sobre o programa, né? Eu falei que é um programa super novo de Pathway, mas eu queria que você falasse um pouquinho da Sim. Ayla aqui, né? A Ayla que está em Vancouver e Toronto, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da escola em geral, né? Porque tem outros programas também, não é só. A gente vai falar mais do programa de Pathway, mas a gente vai Sim, falar de outros também. Então eu queria que você falasse um pouquinho da exatamente. escola. A gente tem um portfólio bem grande, né? A gente tem soluções para todos os tipos de estudantes, essa que é a verdade. Mas para quem não conhece a escola, a gente é uma escola 100% canadense. A gente está em Toronto e Vancouver, a gente já está quase 25 anos no mercado. E hoje a gente é a maior escola de inglês do Canadá em termos de estrutura, qualidade, de capacidade, né, de alunos ao mesmo tempo. Uma coisa que é legal para quem às vezes dá uma pesquisadinha em relação à escola no Canadá. Para quem já pesquisou, já deve ter notado que a maior parte das escolas grandes, as maiores, são escolas de rede. Estão em vários lugares do mundo, mas também estão no Canadá. A gente é uma escola com capacidade de escola de rede, só para vocês terem uma ideia. No Canadá, somando todos os nossos campos em Toronto e Vancouver, a gente tem uma capacidade de mais de 6 mil alunos. Então, muita gente fala assim: ah, a Vivi que está aqui também, nossa ex-aluninha, inclusive quando nos encontramos lá, lá no Canadá. A É, Vivi. muita gente fala assim: ah, mas é só no Canadá, né? Uma escola menor, gente, é só no Canadá, mas a gente tem uma estrutura bem grande, É né? enorme. E é por isso que a gente também tem um portfólio extenso, né? Então, a nossa perna principal é a escola de inglês, né? Então, dentro da escola de inglês, a gente tem vários programas que a gente oferece. A gente tem uma segunda perna, que é o ILAC International College, que é o nosso Career College, que são os programas que dão permissão de estudo e de trabalho. E a gente recentemente abriu a nossa terceira perna, que é a nossa escola mais bebezinha, que é o Ayla Kids, que é a nossa escola online, né? Todo mundo sabe, né? A gente está vivendo um momento super delicado, né? Em relação ao Covid-19. A gente, lá no início de março, por conta de toda a situação, a gente teve, obviamente, que fechar a escola fisicamente Sim. e transferir todos os nossos alunos para a escola online. Era um produto que a gente já vinha desenvolvendo, mas é aquela história, né? A gente já vinha desenvolvendo, mas existia uma certa resistência dos alunos do intercâmbio em fazer escola online. Até porque aqui no Brasil, por exemplo, e não só no É, Brasil, na maioria, tem um pouco dessa percepção de escola online, mas eu vou fazer 2 vezes por semana, não é ao vivo, ou não tem aquela conexão com o professor, né? Então, tem lá a aula, mas cada hora é um tem um professor diferente, preconceito, não né, cria. Tati? Total. Então a gente era uma coisa que a gente estava desenvolvendo, mas ainda num ritmo um pouquinho mais desacelerado. Chegou o Covid, mas acelerou com tudo o projeto. Inclusive, o nosso acadêmico fez um trabalho muito incrível para estruturar a escola muito rapidamente. E hoje a gente tem uma população bem grande dentro do Ela Kids. Então é uma opção bacana para os alunos aí que estão neste né, no BBB da vida real, que estamos aqui, né, os encarcerados em É, casa, graças a Deus, né, para quem pode ficar em casa. E eu acho que é uma possibilidade sim. bacana, né? E a É, gente pode, se acabou você que quer, a já pode, crise já gerou. começa a falar um pouquinho do Ela Kiss. Não, eu ia falar que acabou que a crise gerou uma oportunidade, né? Eu acho que a ela que foi uma das primeiras escolas mesmo que lançaram os programas online, provavelmente porque já tinha um projeto, né? Que aí acabou só acelerando. E é o que dá para fazer agora, né, Tati? A gente sabe que Mas você não sabe que no substitui final 100%. das contas, assim, é o que é fazer agora, mas é um produto que inclusive vai ser incorporado dentro do nosso portfólio, né? Não é um produto que a gente vai extinguir depois que a escola voltar fisicamente. É um outro perfil de curso, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Porque a gente está acostumado, não só aqui no Brasil, mas também com o perfil de produto para intercâmbio. Mas tem uma série de vantagens para vários tipos de estudantes. Aqui, peraí, gente, eu tô adorando o Enzo. Oi, Enzo. Oizinho pra você. Tá te Ele pedindo tá um aqui oi faz também. tempo aí, Tati. Ele vai em Island. Ai, que legal, que legal. Depois a gente, Ah, mas você depois tá a gente pode falar um preocupado. pouco sobre isso.
tá? Tô aqui, ó, conversando com os telespectadores aqui. É, Mas super falando um pouco interativo. da escola, falando um pouquinho da escola, que é legal sempre, né, explicar um pouquinho como é que funciona. A escola online, Sim. na realidade, ela veio com o conceito de manter o máximo da experiência da ILAC física para a escola online. Para quem não conhece muito a ILAC, eu acho que o grande diferencial nosso, o Canadá, de uma forma geral, é um mercado muito profissional, tem escolas muito bacanas, mas eu acho que o grande diferencial da ILAC é a experiência que a gente oferece para os nossos alunos, né? A gente olha a experiência do estudante como algo mais global. Então, não é só a parte acadêmica, né, a qualidade dos nossos professores. Claro que isso é o mais importante. Mas a gente se apega a vários Uhum. aspectos, né, que vão ali, né, no final das contas, fechar ali a experiência do estudante. Então, a gente se preocupa da mesma forma na escola online. Então, basicamente, o que vai acontecer? Comprei um curso online. Aquela história, né? Agora a gente sabe que a maior parte dos países, e aqui no Brasil também, a gente ainda tá de quarentena, a gente ainda vai ficar um tempo aí sem poder... Na hora que começar a reabrir aos poucos, ainda não vai ser 100% vida Ah, louca, não. poder, né? Infelizmente. Vai Inclusive, tô na demorar um pouco expectativa ainda. que eu quero... Cadê a festa junina? Mas tudo bem. Eu também. Eu amo festa junina. Todos os Gente, eu anos não eu vou quero em nem falar sobre várias. isso, que eu vou ficar Mas, chateada. enfim. Mas tudo bem. Mas tudo bem, que mais pra frente a gente tem a festa. Aí a gente faz uma grande festa junina, uma micareta barra É, festa junina. Mas faz tudo junto. a gente... Então a gente tentou criar na escola online. Então, o aluno, a partir do momento que ele compra um curso dentro do ILACIS, que é a escola online, primeiro que ele vai fazer um teste de nivelamento. A gente, dentro fisicamente da escola, a gente tem um departamento de orientação, que é o departamento que vai recepcioná-lo no primeiro dia, vai fazer o teste de nivelamento e vai orientá-lo em relação a tudo que ele precisa saber naquele primeiro momento. Esse mesmo departamento opera esse mesmo serviço para os alunos online. Então, o aluno ele vai fazer um teste online que é feito pelo Cambridge. Não é o Cambridge oficial, é um simulado do certificado do Cambridge, mas que Uhum. a gente consegue avaliar o nível mais global do estudante, porque tem a parte não só de fill of the blank, de escrever, mas ele também escuta um áudio, ele tem que responder, tem um pouquinho de fala, então a gente consegue avaliar o estudante. Fez o teste, ele vai É o mesmo decidir, teste que ele faz dependendo, né? presencial, Tati? É o mesmo teste que ele faz Não, presencial? não Não. é exatamente. Na verdade, é a mesma Mas é bem estrutura, porque parecido. a nossa metodologia é muito parecida, porque a nossa metodologia é a metodologia do Cambridge. Então, a gente se baseia também Tá. pela avaliação do Cambridge. Esse teste, ele tem a mesma estrutura, mas ele é um teste do Cambridge Online, é um simulado que a gente faz online. Ah, Mas legal. ele é muito similar com o físico, não é muito diferente. É claro que com o físico, ele tem uma parte de redação, depois ele tem uma parte de múltipla escolha, depois ele faz one-to-one. A estrutura é um pouquinho diferente, mas a avaliação ela é bem similar. E o bacana é que fisicamente na AILA que a gente oferece 17 níveis. E na escola online a gente oferece esses mesmos 17 níveis. Ah, Cada um legal. desses níveis tem a duração de um mesinho, são 4 semaninhas. Então a gente tem desde o... Não há preconceitos dentro da escola. Então, desde o Debugs on the Table, para quem não sabe, absolutamente nada. O nível 1, né, que é o básico, até o nível avançado, que é alinhado ao CPI, que é um nível super alto de proficiência ali, comparado, né, com os níveis lá do Cambridge. E cada um desses níveis tem duração de um mês. Se ele fez De um lá, mês. então a gente oferece esses mesmos 17 níveis. Fez o teste online. Se ele cai entre o nosso nível 1 ao nível 9, obrigatoriamente, como aula, ele vai ter que escolher inglês geral. Porque ele tem que ter uma base, Sim. desenvolver algumas competências para depois ele conseguir acompanhar uma matéria mais avançada. Se ele cair nesse teste online que ele faz daqui do Brasil, do 10 para frente, que é do 10 ao 17, aí ele tem a opção para escolher matérias mais avançadas. Então, ele pode escolher preparatório para o IELTS, preparatório para o Cambridge, inglês para negócios, o próprio Pathway, que é um preparatório para quem Sim. deseja ingressar numa graduação ou pós-graduação no Canadá. O preço da matéria é o mesmo, que vai definir se ele vai poder fazer aquela matéria ou não, é o nível dele. E eu acho que o grande pulo do Uhum. gato, né, alguns dias antes do início do programa dele, ele também vai fazer o, entre aspas, o dia de orientação que a gente faz fisicamente. Ele faz online, ao vivo, pelo departamento do Orientation Day, que cuida dos alunos fisicamente. E aí, na segunda-feira, que efetivamente é o dia que ele vai iniciar o programa, não é o que a gente tem. E aí é aquela história, né? Aquela quebra de paradigma. Não é aquela percepção de escola online que a gente tem aqui no Brasil. Eu tava conversando com um amigo meu que comprou um. Eu não vou dar nomes, né? O Rebels English aí, que a gente está acostumado aqui no Ah, tá. Brasil. Não vou dar nomes aqui para não ser processada, aquelas loucas, né? Pra não ser processada. Até parece que, né? O pessoal tá me vendo aqui, mas enfim. E aí ele tá falando, gente, eu paguei quase R$ 2.000 o ano.
Falei, tá, mas quanto que você tem de aula? Ele tem direito a 2 horas de aula por semana. E não é fixo o professor, é ao vivo, mas não é fixo o professor, e nem é fixo as Sim. pessoas com as quais ele faz o curso. Então, assim, não é mesmo curso ali só para desenvolver o inglês ali, mas ele não tem o resto da experiência do intercâmbio. Quando ele faz dentro do Sim. ILA Kids, ele vai ser designado para uma sala de aula, para uma turma. Então, não é vida louca todo dia ele entra numa sala diferente, não. Todos Ah, os legal. dias, segunda a sexta, ele vai estar numa turma. A gente tem um departamento, chama departamento de scheduling, que é o pessoal aí do. Agora, eu nunca sei se é algoritmo ou se é logaritmo, gente. Galera aí da estatística, conta pra gente, eu não sei. Mas é o pessoal que faz essa análise combinatória, que, bom, quantas turmas a gente vai abrir, quais são os níveis, como a gente vai fazer mix de nacionalidade, mix de idade. Então, todo esse trabalho é feito na turma. Ai, que Fui legal. designado para uma turma, é o mesmo professor todos os dias, são alunos de E a várias mesma turma. nacionalidades que é a mesma turma. Então é muito Ai, legal que porque ótimo. vai criando esse relacionamento com os alunos na sala de aula. Sabe que é Uhum. engraçado de que eu sou dos anos 80, né, gente? Então eu sou da época analógica, né? Da época que não tinha esse negócio Nós de EAD. A somos. gente não, nós somos, né? Mas vamos falar de coisa boa, né? Nós somos. Mas de verdade, eu tive um pouquinho de resistência no início, porque, de fato, eu não tenho muita familiaridade com EAD e eu achava que poderia ser uma coisa muito passiva. Sinceramente, a minha preocupação principal era, putz, como que um aluno vai ficar ao vivo, de segunda a sexta, na frente do computador, e não ser uma coisa um pouquinho cansativa ou até meio entediante. É. E eu me surpreendi muito. Eu fiz algumas semanas do ILA Kiss, até para poder entender a dinâmica. E é impressionante o como é interativo. Não tem como dar migué, não tem como você ficar dormindinho, porque você tem que estar com a A câmera câmera. ligada. O professor, eu brinco, eles tomam, eu não sei, eles tomam um shot de tequila antes de iniciar a aula, não sei o que eles fazem, porque assim, para você poder dar aula online, você tem que ter um nível de energia aqui em cima para justamente você manter o ritmo da Ah, com aula certeza. super dinâmico, você continuar puxando os alunos, eles fazem algumas atividades em dupla, então eles criam subsalas, ele consegue acompanhar o que está acontecendo. Então não é aquela coisa entediante que o aluno vai ficar ali babando, pelo contrário. Então a gente está tendo um feedback assim muito da escola online. E eu acho que a grande vantagem da escola online é que você faz um programa, né, a estrutura curricular é exatamente a mesma, exatamente, o material didático, inclusive, é o mesmo. A gente É a mesma conseguiu coisa. digitalizar os livros Ah, que a que legal. gente oferece lá na escola, que é um livro super customizado, a coisa mais linda, que é com base na metodologia do Cambridge, mas ele é customizado para os nossos Uhum. níveis. A gente conseguiu digitalizar, inclusive não tem custo para os alunos, eles recebem esse material sem custo nenhum. Então, no final, ele recebe um certificado de uma escola, né, do Canadá, que é internacionalmente reconhecido, e pagando muito menos, né? Pagando muito menos, fazendo da casa Sim, dele é até bem na mais minha barato. cidade. Outra coisa também que é legal, que também eu acho que é uma vantagem bacana. Quando você vai para a escola física, você tem ali, você é adulto, você escolhe a carga horária e você não tem flexibilidade de horário. Se você é um adulto, você só pode Ah, fazer, por sim. exemplo, no período da manhã. Se você está aqui no Brasil, você tem 4 horários de aula que você pode escolher. Então, você pode escolher de manhã, tarde, noite e até madrugada para os corujões aí, depende, Caramba! que preferem estudar de madrugada. É das 10 a 1 da manhã. Ou teve uma aluna nossa que Nossa! falou, nossa, eu tenho filho, eu não tenho como fazer antes, porque é essa loucura, né? Ah, Ainda é. mais todo mundo junto misturado em casa. Então é o Sim. horário que tá todo mundo dormindo, eu tenho a paz de espírito ali para poder estudar, né? Então Maravilhoso. também é uma outra flexibilidade legal, que é essa possibilidade de horários aí. Então é uma experiência muito legal. Legal. A outra coisa também que eu engatei a quinta e fui, né, Dê? Fui aqui falando sem fim aqui, né? Não, pode falar. Mas, mas uma coisa que é legal também para quem tá aqui na live, ou para quem tá assistindo depois a live gravada, putz, eu não sei se eu vou me adaptar a um modelo né, de escola online, de aula online. A gente tem a cada 15 dias as trial lessons, que são um Uhum. tastezinho de como que é a aula. Então, se você quiser fazer só para sentir como que você se sente numa escola online, a gente tem a cada 15 dias, não tem custo nenhum, são 45 minutinhos, mas e a gente tem vários níveis, né? Então tem desde o básico, intermediário, avançado, tem um Uhum. pathway. Então é legal para quem, de repente, ainda não está muito seguro se de Não tá repente vai se seguro. adaptar ou não, faz o trial, gente, que eu acho que é a melhor forma de vocês entenderem se vocês vão Um se adaptar. testezinho. Mas a minha desconfiança é que vão, viu? Porque realmente, assim, a gente tem É? tido um feedback
muito legal dos alunos, muito mesmo. Eu acho que são experiências diferentes, né? É lógico que um estudante que quer a experiência do intercâmbio é super válido ir até o Canadá, conhecer a Sim, escola, isso eu já outra fiz. história. E a experiência Porque é você tem a outra coisa, vivência, mas né? a Exatamente. Você acorda de vivência manhã, você anda na cidade, sim, é uma vivência. Não tem como é comparar e dizer que é a mesma diferente. experiência, porque não é. Mas para o momento que a gente está, é uma ótima alternativa. E eu Com um acho que preço é muito uma mais alternativa barato, né? Um terço do muito mais valor. barato. E as pessoas estão com um certo tempo agora, um pouquinho mais, né? Porque por mais que as pessoas ainda estejam trabalhando de casa, tendo seus compromissos, né, diários, elas ganharam um tempo que elas não tinham de deslocamento, né? Você não perde mais aquele tempo Nossa, para com se deslocar até o certeza. seu trabalho. Em São Paulo, as pessoas chegam a perder 4 horas por dia, até mais às vezes, né? E E eu esse acho que é uma tempo aí você tendência agora ganha. eu acho que é uma tendência das empresas agora, inclusive, para quem se adaptou bem até, né, ao home office, É, acho que muita gente vai continuar no home office, né? Então também continuar. pode ser uma Sim. possibilidade aí para, né, para vocês. Eu acho que até para a gente já tá, né? Eu, pelo menos, já tô. Hoje é dia. Que dia é hoje? Dia 5, né? No dia Eu tô 5. quase há 3 meses em casa, né? Tô mantendo a sanidade, por isso que a gente toma um vinho de Eu vez em quando, também. para dar aquela alegria. Mas a gente tá quase 3 meses. Então, eu acho que até para você poder. Sim. E aquela história, né? A gente tá vivendo um momento muito delicado, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, com a economia mundial, né? E principalmente aqui do Brasil. Uhum. Então, eu acho que nada melhor do que abrir um momento para investir na gente mesmo, pra gente melhorar. É porque aquela história, às vezes você sempre fica reclamando, tem tempo pra poder investir no inglês. Inglês hoje não é pré-requisito nenhum, não, quer dizer, não é diferencial, é É pré-requisito uma para exigência. qualquer vaga. Então, eu acho que é uma Uhum. oportunidade legal para se capacitar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, ou até mesmo, a gente tava até conversando antes de entrar aqui, pra gente, o nosso foco hoje é falar de PEFA e tal. Principalmente para quem quer, de repente, e eu acho que, um parênteses aqui, eu acho que o Canadá é um dos países que mais oferta possibilidade para aplicação de residência permanente, né? É um país super jovem, Sim. tem 150 anos né, de vida, tem uma população muito pequena, eles têm, a maior parte da população hoje são pessoas mais velhas que estão se beneficiando né, da Previdência, eles têm uma taxa de natalidade muito baixa, então eles precisam de pessoas para vir para o Canadá, Imigrante. trabalhar, pagar imposto, fazer filho. E depois da pandemia, a gente já desconfia que eles vão facilitar mais ainda o processo de residência Ah, que legal. permanente. Então, para quem Tem está algumas meio pessoas de que saco estão com cheio, medo de desiludido ser aqui o com o Brasil, contrário, né? poderia ser um caminho. Não Tem entendi, Dê. pessoas que estavam Pode achando o fazer. contrário. Não tem problema. Tem pessoas que estavam achando Estava o Tava contrário, achando né? o contrário? Não, já Que escutei de depois alguns da advogados de pandemia, imigração que eles devem reduzir a que pontuação legal. mínima para puxar, né? Para poder fazer o Bom, convite de que residência legal. permanente. Então, acho que para quem depende. Porque acho que tem muitos caminhos. Muita gente pode fazer a escola online para poder se capacitar ou para poder se preparar. Porque é aquela história, né? Se você já sabe que você vai embarcar lá na frente, eu acho que quanto melhor a tua preparação, melhor a tua experiência. Não adianta. Com Quanto melhor o teu certeza. inglês, melhor a tua experiência de intercâmbio física. Então, eu acho que é uma Sim. possibilidade. Para quem já fez intercâmbio, voltou, quer fazer manutenção. Mas para quem de repente pensa, não, olha, depois que essa história de Covid-19 estabilizar, eu quero ir para o Canadá e tentar, né, Sim. galgar um caminho Tentar ali para ficar. tentar aplicar para uma residência, eu acho que aquela história, toda crise surge uma oportunidade. Eu acho que essa oportunidade ela vem Sempre. principalmente para esse perfil de aluno do Pathway, o aluno que quer se preparar, precisa É, melhorar o inglês para depois aplicar para um programa ou de graduação ou pós e eventualmente se encaixar no programa de residência. Tati, a gente fala Pathway, né? Mas vamos explicar então um pouquinho o que que é o Vamos Pathway, né? O iluminar que que é esse programa? que exatamente. O que é essa birocha de E para quem Pathway, que é, né? Pathway? Para que que ele serve? As pessoas falam tanto de Pathway, 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 mas o que que é É esse verdade. programa? É verdade, né? A pessoa fala de Pathway, tá legal, mas que birosca é Pathway, né? A gente tá tão familiar. É que nem semanas. A gente sabe que a semana, a pessoa fica semanas. É, Não tem quantas? 48 semanas é quanto mesmo? Quantos meses? dá A quanto, gente né? trabalha com É, educação internacional, a gente está acostumado. Então vamos lá. E sim, muita gente. E aí dá mais um nozinho na cabecinha das pessoas, no sentido de que, tá, legal. Pathway, meio que é a Ayla, que é uma escola de inglês, tem a ver com graduação em pós, né? Tu não sabe que Pathway uhum. são programas, né, relacionados à colocação. Ó, a Marina da KPU, que é um A parceiro nosso, tá Marina. aqui na live dele. A Saudade, Marina fez gente. live com a gente já, e a gente falou de É você. verdade.
Gente, saudade de encontrar as pessoas, mas já a gente vai encontrar. Mas vamos explicar o que é o programa de Pathway, né? O que significa o programa Sim. de Pathway. Então, a gente é uma das pioneiras em programa de colocação universitária, que é esse programa de Pathway. Por quê? A gente identificou que, bom, tinha um monte de gente, a gente fez esse programa há quase 20 anos. A gente começou a entender, bom, tem um monte de gente vindo aqui para o Canadá, querendo aplicar para uma graduação pós, para querendo fazer, né, o vestibular lá do Canadá. Mas o pessoal não tinha um dos principais pré-requisitos, não é o único, mas é um dos principais, que é o Sim. bendito certificado de proficiência, né? A gente tem que lembrar, quando você fazer um vestibular, além de você ter que mostrar o teu histórico escolar traduzido, né, as tuas notas do ensino médio ou da graduação, dependendo do programa que você vai aplicar, você tem que mostrar para o curso que você tem inglês suficiente para acompanhar o programa. Você vai estudar com um ativo, né? Sim. E geralmente isso é feito através de certificação internacionalmente reconhecida, que é o IELTS ou TOEFL. Para quem não está tão familiarizado com IELTS ou TOEFL, basicamente são duas instituições, você faz uma prova, e essa prova ela vai pontuar, ela vai te indicar qual que é a tua nota, que condiz, que traduz na tua real proficiência na língua. E aí tem um ponto importante também, a gente começou a perceber, legal, o pessoal não tem o nível de inglês para poder entrar numa graduação em pós, para aplicar para uma... Porque muita gente fala assim, eu passei no TOEFL. Você não tem passado, você não tem passado no TOEFL. Você faz a prova e ele vai te dar uma pontuação. E muitas vezes você não tem. É difícil a gente ter a pontuação mínima que exige para poder aplicar direto numa graduação em pós. E não só Sim. isso. E aí vem a nossa cultura de Brasil de meu Deus, né? Que é aquela história. Aqui no Brasil a gente é pautado no quê? No vestibular, na prova. Você faz qualquer curso, tem aquela história. Você aprendeu, não aprendeu, tem a prova, você vai lá, pega o macete da prova, faz a prova e tira a nota. Decoradinha, né? Se você aprendeu aquele conteúdo ou não, aí é outros 500. Então, tem muita gente que vai, faz preparatório para o IELTS, para o TOEFL, pega o macete da prova, tira lá a nota que precisa, que é o 6,5, o 7 do IELTS. Bacana. O fato de você ter 6,5 ou 7 do IELTS não significa que você saiba fazer uma redação de 1.000 palavras acadêmica aos moldes da ABNT do Canadá. Quem já fez uma pós, uma graduação aí, sabe que a BNT é um inferno. Imagina no Canadá, que é um sistema completamente diferente. Então, são habilidades completamente diferentes. Então, por isso que a gente criou essa matéria que chama Pathway. A matéria Pathway é uma opção de matéria, tem o mesmo preço de inglês geral, a gente não faz diferenciação de preço. Essa matéria ela tem como objetivo justamente desenvolver essas competências que o aluno precisa para poder ingressar numa graduação ou pós. E, mais uma vez, parece bobagem, gente, mas na hora que o aluno entra numa graduação em pós, aí ele entende o drama que é acompanhar um programa superior. É completamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Primeiro, porque não é nossa língua. Alguém já teve a curiosidade de jogar no Google, procurar um texto acadêmico em inglês? Grego, eu desconfio que grego é mais fácil. É uma linguagem completamente diferente. Você fica assim, para ler um parágrafo, você fica meia hora tentando entender, assim, é muito difícil, né? Então, às vezes, você até sabe o conteúdo, mas se você não souber entregar um trabalho formatado, acabou. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai bombar no primeiro semestre. E é aquela economia que a gente acha que fez, não adiantou pra porcaria nenhuma, né? Então, o grande core desse programa, dessa matéria, é justamente preparar os alunos. Com a vantagem de que hoje a gente está fisicamente em Toronto e Vancouver, mas a gente tem parceiros no Canadá inteirinho. Hoje a gente tem mais de 90 parceiros entre colleges e universidades no Canadá inteirinho. Inclusive a Mari que estava aqui da KPU, que é um college lá de Vancouver, um parceiro nosso. A gente tem todos esses colleges públicos que já ouviram falar, gente, com certeza é parceiro nosso em do Pathway. E aí, 90% dessas instituições parceiras reconhecem o Pathway como comprovação de proficiência na língua. Isto é, você vai fazer o programa, você vai se preparar para o teu programa e você vai eliminar o IELTS ou TOEFL. Você entra direto. E aí, muita gente também pergunta assim, tá, mas qual que é a duração desse programa? São 3 meses? São 6 meses? Qual que é a duração? Gente, não tem regra. Depende de 2 aspectos principais. Depende do teu nível hoje. Então, claro, se eu tiver um nível mais avançado, provavelmente eu vou ter que estudar menos tempo. Se eu tiver um nível mais básico, mais tempo. Mas além do nível de inglês, você também vai levar em consideração, a gente leva em consideração,
qual programa que você vai aplicar, qual é o college que você vai aplicar. Porque às vezes um programa de, sei lá, um programa de Business Administration vai exigir um nível mais baixo do que um curso de pós-engenharia civil, por exemplo. Então, isso vai definir se você vai ter que estudar mais tempo ou menos. Tem gente que tem que estudar 8 semanas, que é 2 meses. Tem gente que tem que estudar 6. Tudo vai depender desses dois aspectos. E aí a gente faz esse planinho de estudos para vocês. A partir do momento que vocês a gente faz o desenho do plano de estudos para vocês e vocês sabem qual que é o programa que vocês querem, lembra o seguinte, né? Um outro aspecto do programa que eu acho que é um dos aspectos mais bacanas é que além de a gente fazer esse planinho de estudos e fazer com que vocês se preparem e eliminem o IELTS ou TOEFL, a gente tem um departamento de colocação universitária dentro da escola, separado por país. Então a gente tem o Bruno que fica em Toronto, a gente tem o Adriano que fica em Vancouver, que são especialistas nos programas que a gente trabalha em parceria, nesses 90 instituições. Então, qual que é a função deles? Além de fazer esse calculinho de quantas semanas o aluno precisa estudar, eles vão ajudar vocês a escolher o melhor programa com base no teu perfil. Então, legal, eu quero fazer eu sou engenheiro ambiental e eu quero fazer um programa de gestão de projetos voltado para meio ambiente e eu tenho $15.000 para gastar. A gente vai fazendo esses filtrinhos e a gente vai direcionar os melhores programas para vocês. Porque se você simplesmente falar assim, eu quero um programa X, sem brincadeira, gente, dependendo da área de vocês, eu não tô exagerando. Tem mais de 300 opções de programa. Aí você imagina receber uma lista 300, vê aí qual que você acha bacana. Você vai ficar completamente perdido. Então, a gente faz essa consultoria personalizada justamente para poder recomendar o melhor programa com base no teu perfil. Bati o martelo, quero fazer o programa XYZ. Todo esse processo de aplicação, aceitação, que é o, entre aspas, o vestibular, a gente faz para vocês, a gente não cobra R$ 1 por isso. O que vocês vão pagar é o curso de inglês. Então, é um super, super programa. E aí, meu povo, é o seguinte, que a gente estava falando da vantagem da crise vem a oportunidade, né? Da PF online. Exatamente. Antes da pandemia, o que acontecia? Bom, eu quero começar meu programa lá em janeiro do ano que vem, só que eu tenho que fazer 4 meses de Pathway antes. O Pathway, por mais que é um preparatório, um programa super puxado, ele entra na categoria de language. Isto é, você não tem a permissão para trabalhar enquanto você faz esse programa. A permissão de trabalho no Canadá, ela é vinculada a pelo menos curso técnico profissionalizante, graduação e pós. Então, se você não estiver fazendo um desses 3 programas, você não tem a permissão para trabalhar simultaneamente aos estudos. Então, muita gente fala, meu Deus, mas eu tenho que ficar 4 meses no Canadá, pagando esse curso e ainda tendo que me manter durante esses 4 meses sem poder trabalhar. Sem trabalhar. Então, a gente sabe que dava uma restringida. Muita gente não conseguia, às vezes até desistia do plano de estudos, de fazer uma graduação ou pós, porque tinha esse pré antes. Agora, meu povo, seus problemas acabaram. Aqui, ó, tá Tabajara agora. A gente, dentro do I Like Kids, que é a escola online, a gente também oferece o Pathway. E ao final do teu programa, o certificado que você recebe é o mesmo certificado que você receberia fisicamente na escola. Então, por exemplo, eu sei que eu quero fazer lá um curso lá em janeiro do ano que vem. Você pode fazer o Pathway daqui do Brasil, online. Ao final, você recebe o certificado e a gente aplica para o teu curso de graduação ou pós, só que você fez no conforto da sua casa, sem o custo fixo lá do Canadá, sem poder trabalhar. Você pode manter o teu emprego aqui no Brasil. Lembrando que o custo do curso é 1/3 do curso que você teria na escola física. É muito mais barato. Então, eu acho que e ele tem o mesmo valor, né, Tati? Tem o mesmo valor, né, do curso. Assim, eu digo o mesmo valor, o certificado vale igual, né? Assim, as faculdades estão aceitando. As escolas de parceiros que a gente trabalha estão aceitando da mesma forma. Isso é uma coisa que é muito bacana, né? Obviamente, com toda essa situação que a gente está, né, vivendo, todo mundo flexibilizou, inclusive a escola dos parceiros, né? E vou te falar, a estrutura curricular online ela não perde nada para a estrutura física, né? Academicamente falando. Então, os alunos têm exatamente a mesma estrutura curricular. Por isso que no final, claro, né, gente? Não é que assim, receba o certificado vida louca, você tem que passar nas provas, né? Só lembrando disso. Sim, claro. Tem que passar na prova para poder passar no curso, mas fez as provas, tem as notas mínimas, o certificado tem o mesmo valor, exatamente. É exatamente o mesmo certificado que você receberia se você tivesse lá, né, fazendo o programa físico, só por um custo muito mais barato. E você fazendo aqui do Brasil, podendo continuar teu trabalho daqui do Brasil, né? Então, eu acho que essa facilidade, né, assim,
Você economiza um monte dessa forma, né? E aí você Com já vai certeza. direto para fazer o teu curso superior. Então, eu acho que é uma super, super vantagem. Sim, aí você já vai para o Canadá para começar o curso no college e já com a permissão de trabalho. Então já tira aquela preocupação, né, de ter um custo fixo em dólar, que, né, já tem essa, né? Você vai ter um custo de Exatamente. moradia, de alimentação, tudo em dólar, só que você tem que levar suas reservas em reais, porque você não vai poder trabalhar. Se você vai direto. Exatamente. Então, às vezes é muito mais jogo você iniciar o programa lá já podendo trabalhar. Exatamente. Curso de línguas, a família também, o partner não pode trabalhar, os filhos não têm direito ainda à escola gratuita, tudo isso. Então, se você já entra, já a sua entrada no Canadá Exatamente. já Para é quem com não, isso é visto de legal e college, acho que até para falar. pode falar. Isso é incrível. Eu acho que é legal falar isso para o pessoal, né? Porque quando você faz um curso dentro de um college ou universidade pública, tem que ser pública. Lembrando que o sistema de ensino superior no Sim. Canadá é essencialmente público, né? Assim, é uma outra instituição que é Uhum. privada. 99% delas são públicas. São Outra coisa públicas. também que não significa pública, vida louca aqui, é de graça. De Não é de graça. graça, gente. Não é de graça nem para o É, canadense. Infelizmente, não é para o é, canadense. Óbvio que o a canadense gente tem paga esse conceito, né? 20%. Tem esse conceito de que E no é Brasil público, é. então, nossa, não vou É, gastar nada. Infelizmente não é assim. é. Mas no Canadá, pro canadense, eles pagam 20% do curso, porque eles pagam imposto, né? Então, o imposto Uhum. está retornando através de educação. Para nós, alunos internacionais, a gente paga o tuition, que é o valor do curso por ano, em 100%. Mas, de qualquer forma, se você comparar o custo do programa por ano relacionado até a outros destinos, é muito mais acessível. E por mais que o dólar canadense está mais alto, né, do que o normal, né, é muito mais barato que o dólar americano, do que Libra, Ah, do sim, que euro sim. e por aí vai, né? Ele é um real mais barato que o dólar americano. Então também tem essa vantagem que eu Uhum. acho que é muito legal. E aí, quando você faz um curso dentro de um college ou universidade pública, primeiro dia de aula, o aluno tem a permissão para trabalhar 20 horas semanais, simultaneamente aos estudos, na modalidade self-placement, né? Então, o aluno ele pode trabalhar, mas ele que vai buscar o emprego durante o período em que estuda. Uhum. E aí, muita gente fala assim: ah, legal, 20 horas semanais, logo vou trabalhar de segunda a sexta, 4 horas por dia, certo? Só que Pode não. ser que sim, Não. pode ser que não, porque a empregabilidade no Canadá é por hora. Então, isso que é legal também, É. porque isso vocês vão perceber, na hora que você faz um curso de graduação ou pós no Canadá, não é aula todo dia bonitinha no mesmo horário. Pode ser que um dia você faça uma aula de manhã, na quarta o dia inteiro, na quinta só à tarde. É bem irregular os horários. Mas tudo bem, lá você consegue encaixar, porque como é empregabilidade por hora, você pode trabalhar 20 horas semanais na quarta-feira à noite e sábado o dia inteiro. Você não precisa ser essa coisa regular, porque realmente aqui no Sim. Brasil é completamente diferente do que a gente está acostumado. Outro ponto também muito importante, eu vou aproveitar e vou falar tudo aqui de Higher Pode Education. falar, fica à vontade. Beleza, eu tô indo para o Canadá fazer uma pós-graduação na minha área de engenharia. Eu já trabalho na minha área há 10 anos. Eu vou chegar lá, vou trabalhar na minha área? Não, muito provavelmente não. Por quê? O Canadá, o mercado de trabalho canadense valoriza experiência canadense. Então, por mais que você tenha anos de experiência aqui no Brasil, ele não sabe se você é do Brasil, da Itália, do Paquistão, seja lá de onde ele é, se ele vai se adaptar a uma empresa canadense. Então, o que de fato vai contar é a experiência canadense. Por isso que vocês vão perceber que a maior parte dos programas de college público, principalmente de college público, eles incluem como uma matéria estágio obrigatório. Então, o famoso co-op que o pessoal pergunta, o que é co-op? Co-op basicamente é estágio obrigatório dentro da grade curricular do curso. Então, em vez de ser uma matéria, a matéria é a experiência de trabalho, porque o mercado de trabalho valoriza muito essa experiência. Então, a partir do momento que você já tem experiência no mercado de trabalho, aí sim você começa a galgar aí a tua carreira profissional na tua área no Canadá. A gente tem que sempre lembrar que não é nossa língua, não é nossa cultura, não é nosso país. Então, a gente tem que calçar as sandálias na humildade nesse momento para poder, né, construir aos pouquinhos ali a tua história profissional dentro do Canadá. Quando você termina o teu programa, tem uma super vantagem que o governo oferece para esses alunos, que é um visto que chama PGWP,
que é um visto que chama, basicamente, Postgraduate Work Permit, que é um visto de 1 a 3 anos, só de trabalho, e ele é vinculado, gente, quem que pode aplicar para esse visto? Alunos matriculados em colleges e universidades públicas. Se tiver na privada, infelizmente, não tem esse benefício desse visto de 1 a 3 anos. E esse visto de 1 a 3 anos é um espelhinho do período que o aluno estudou. Então, por exemplo, se eu fiz um ano de uma pós, eu apliquei para o PGWP, eu recebo 1 ano de visto de trabalho. Se eu fiz 2 anos, é sempre um espelhinho. Então, eu fiz 2 anos de um diploma, eu recebi de 2 a 3 anos. Sempre esse espelhinho. E, geralmente, é nesse período aqui do visto de 1 a 3 anos que os alunos se encaixam nos programas de residência permanente. Por quê? Tem vários, para você poder se encaixar em programa de residência permanente, tem vários aspectos que vão contando como pontuação para. Claro que tem um monte de programa, tá? Mas eu tô falando principalmente nesse sistema de pontuação, que é a maior parte dos programas federais, alguns programas provinciais. Mas tem todos os tipos de programa, tá, gente? Então eu tô falando de uma forma mais genérica aqui. Tem muita opção. Então, o que vai levar em consideração? A tua idade, o teu nível de inglês, a tua formação acadêmica, a tua experiência profissional, tudo, inclusive daqui do Brasil, tudo isso conta. Mas a gente sabe que se você tem experiência profissional canadense, conta muito de pontuação para residência permanente. E você só consegue comprovar nesse visto de 1 a 3 anos de trabalho. Então, muita gente que às vezes não consegue se encaixar ainda, não tem a pontuação, faz o curso superior, trabalha nesse visto de 1 a 3 anos, e aí eu falo, só se você roubou, matou, você não consegue se encaixar em programa de residência. Do contrário, eu não conheço ninguém que tenha feito esse caminho e não tenha conseguido se encaixar num programa de residência. Para quem tá indo com esposa, muita gente fala assim, com cônjuge, né? Tô indo com a minha esposa, tô com o meu marido, e aí? Isso vai ser um impeditivo? Pelo contrário, existe uma vantagem para quem está fazendo graduação ou pós, né, num college ou universidade pública, quando você está, o principal, né, tá indo lá estudar e pode trabalhar por meio período, o cônjuge solicita um visto de dependente e esse dependente recebe um Open Work Permit, isto é, ele tem a permissão para trabalhar full time, 40 horas semanais, enquanto o principal está estudando, trabalhando meio período. Então, é uma super vantagem. E para a pontuação para residência, conta ponto. Se você está casado, conta ponto. Se você tem filhos, conta ponto. Então, também não acha que se estou indo com família isso é ruim? Não, não necessariamente. E quem tem filhos, se você está indo para um college de universidade público, você também consegue matricular o teu filho numa escola pública de graça. Claro, se for durante o período de escola, né, fundamental, ensino médio. E lembrando que escola no Canadá é a partir do jardim de infância, do kindergarten, que é entre 5 e 6 anos, depende da província, tá? Então, é a partir de 5 e 6 anos. Antes disso, tem os... Como que chama daycare aqui? Creche. Creche? Creche. Então, creche é pago, inclusive o canadense paga a creche. Não é baratinho, vai de $1.000 a $2.000 por mês, isso é muito dinheiro, porque tem que lembrar que o dinheiro, o valor de compra do dólar canadense no Canadá é bem bom. E tem lista de espera, então para quem está indo com criança menor, tem que se programar que vai ter que ter esse custo, né, do daycare. E não é baratinho. Então, para quem vai com criança menorzinha, tem que sempre levar isso em consideração no planejamento, né? Então, mais uma vez, né? O Canadá ele dá muita oportunidade para você se encaixar em programa de residência permanente. Que mais, Dê? Nossa senhora, eu falei demais. Eu acho que... Tá fazendo sentido, galera? Tá super. Eu acho que, assim, igual você falou, muita gente, lógico, muitas famílias querem fazer esse programa, mas às vezes o fato da pessoa não falar inglês acaba sendo não seria um impeditivo, mas dá um passinho para trás, né? Porque... dá um passinho para trás, porque realmente você coloca na ponta do lápis, o custo pode ficar muito alto. Não é toda. Tem gente, inclusive, que eu vejo, às vezes a família até fica separada por um período, né? O estudante ele vai sozinho para o Canadá fazer o programa de pesca e depois que ele entra no college, ele leva a família. Uma separação na família nem sempre é tranquilo, né? Enfim, é complicado, não é também toda a família que está disposta. É difícil, então acho que agora não tem mais desculpa, né? O Pathway Online eu acho que veio assim, tomara que fique, né? Mesmo depois que a gente que as aulas, porque com certeza vai ajudar muitas famílias. Vai. Assim, eu tenho certeza que é um programa incrível.
que vai, gente, já iluminou os caminhos da galera, que vai ajudar super. E também tem que lembrar que Sim. além do programa de Pathway, para quem quer entrar numa graduação em pós, depende para quem não quer ainda, porque querendo ou não, a graduação em pós é um investimento mais alto, né? Uma média aí Bem de alto. Sim. 15, 18 mil dólares o ano. Para quem de repente o inglês não tá tão legal. E quer ter uma formação acadêmica na sua área, quer poder trabalhar, mas ainda não quer, de repente, investir tanto dinheiro, uma outra opção também é o curso técnico profissionalizante, né? Só para voltar e para esclarecer bem a cabecinha de vocês, quando você sai do ensino médio no Canadá, então sai do ensino médio, eu tenho 3 caminhos. Ou eu vou para o curso técnico profissionalizante, que são cursos em algumas áreas de negócios, não tem o mesmo nível de complexidade de um curso de graduação ou de pós, mas, por um outro lado, Uhum. exige um nível de inglês mais baixo e, obviamente, que o custo ele é muito mais acessível. O curso Muito. técnico profissionalizante são cursos mais voltados para mercado internacional. O que quer dizer isso? Muito dificilmente você vai encontrar um canadense no curso técnico profissionalizante. Um ponto Uhum. importante sobre o curso técnico profissionalizante. É programa tranquileiro, é só para poder trabalhar. Não. É puxado. É bem diferente do que a gente está acostumado com o curso técnico aqui no Brasil, que é uma coisa tranquileira. Não é. Mas, de qualquer forma, é um programa um pouco mais geral. Ele não vai entrar tanto no detalhe. Por isso que não dá para oferecer todas as áreas, como os cursos de graduação e pós oferecem, tem uma limitação por Uhum. conta do nível de inglês. E o acesso, né, o custo do programa é muito mais barato. Então, você tem saído do ensino médio, você vai ou para o curso técnico profissionalizante, ou para o college. Aí o college oferece curso de graduação e pós, ou o curso de graduação e pós na universidade. Diferença de cidade público é o foco dos programas oferecidos em cada instituição. Então, o college tem o foco no Uhum. mercado de trabalho, que a gente chama de apply learning. Sabe qual que é a forma mais fácil de entender? É como se fosse, sei lá, a gente, aqui o pessoal de São Paulo, né? Uma ESPM, uma GV versus uma USP Unicamp, né? O Sim. college, ele tem a formação, ela é totalmente voltada para o mercado de trabalho. Os professores que dão aula são profissionais do mercado que dão aula, enquanto a universidade tem foco em pesquisa. Então, ele vai te dar uma super grade curricular, formação acadêmica, senso crítico, mas não obrigatoriamente ele vai te preparar para o mercado de trabalho. No Então, tem mercado. esses três caminhos. E aí, o curso técnico, ele é legal. Tem curso que você consegue trabalhar também desde o primeiro dia de aula. Tem programas que oferecem, né, que inclui o co-op, que é o estágio obrigatório, que você pode trabalhar full time. Só que tem programa a partir do nível 8, que é o nível intermediário avançado. Então, muita gente acha que para você Sim. poder trabalhar, você tem que ter um nível super avançado. Não necessariamente. Vai depender do caminho que você vai seguir. Se de repente o teu nível não é tão alto e você quer fazer um programa na tua área, poder trabalhar e não ter um investimento tão alto, curso técnico profissionalizante é um super caminho. É Temos uma tempo super para falar opção. dos programas? Você quer que eu fale um pouquinho dos programas? Não, dá para Ah, falar? vamos falar, vamos sim, dá tempo. Vamos falar, das opções, acho que vale a pena. Então tá. Então vou falar genericamente, vocês me materem aqui, vou falar um monte de coisa, um monte de informação, mas vai ficar gravado também. Depois só passa para frente. Exato. Mas dentro do. A gente tem 3 escolas, né? Que a gente falou no comecinho da live. A segunda escola é o Wiley International College, que é o nosso Career College, que são os cursos técnicos profissionalizantes. Aí a gente tem 3 escolas, 3 faculties. A primeira escola é uma escola que chama School of Customer Service, que é a nossa escola mais antiga, a gente opera desde 2013. E dentro dessa escola tem um programa chamado Service Excellence for Business. E aí eu já tenho certeza, bateu aqui ó, no ouvidão, aqui ó, Service Excellence, a gente já acha, bom, Service Excellence, excelência em serviços, logo, vou que aprender, vou ser barista, vou aprender a fazer um cafezinho, É, administrar uma cafeteria, um restaurante. E na verdade não é, o programa ele não tem foco em hospitalidade. Ele é um programa de negócios com ênfase na parte de excelência em serviços. Então, o que vocês vão aprender? Sabe qual que é a forma mais fácil de entender? É quase como se fosse um programa de marketing de serviços, gestão de relacionamento para uhum. negócios, vai. Por que você vai aprender? Bom, o quanto excelência em serviços está diretamente relacionado com o marketing da empresa, rentabilidade, performance das empresas. O grande ponto é que no Canadá as empresas têm muito esse foco, já tem essa cultura de ter como centro o cliente. Faz gente, por favor, façam isso o dia que vocês estiverem no Canadá. Ligue ou faça esse teste daqui do Bradesco. É que não sei se dá para fazer isso, mas assim, liga para o Bradesco e depois liga para o RBC Bank lá, que é um banco do Canadá. Vocês vão perceber a diferença A de diferença. atendimento. Vou até dar
um depoimento aqui meu recente. Eu tenho um cartão corporativo, né? Eu tenho um cartão do RBC Bank que eu uso aqui no Brasil. E ele foi, como é que é? Sofreu fraude. Tava ali, Clonado? alguém clonado, isso. Eu tava usando os dados para fazer compras na Indonésia. As roupas lá foram compradas, eu identifiquei. Liguei no RBC Bank primeiro, né? Você liga. 2 toques, atende o telefone, né? Não é aquela coisa que diz que sim, não, diz que zero. É aquela coisa que você tá querendo quebrar o telefone nos 10 primeiros minutos, né? Liga, atende uma pessoa. Você fala, olha, tem esse cartão, não, confere alguns dados, beleza. Quais foram os gastos? Esse. Tá bom, já foi estornado. E vai ser enviado um novo cartão para você em até, sei lá, acho que é até uma semana. Falei, não, mas eu moro no Brasil. Não, sim, vai ser enviado diretamente para o endereço no Brasil. Algo mais, senhora? Não. Juro, eu fiquei acho que 5 minutos na linha. Super rápido. Falei, gente do céu, por que não podia ser assim aqui no Brasil? Então, todas as empresas têm muito essa mentalidade de atendimento ao cliente, o quanto isso impacta na performance da empresa, né? Então, como mídia social mudou a relação entre o consumidor e a empresa, técnica de recuperação de cliente, que, aliás, em tempos de Covid-19 é crucial para sobrevivência ou não de uma empresa, né? Então, tem um problemaço como foi esse que a gente viveu agora, que a gente está vivendo ainda. Você criar um procedimento interno para poder resolver esse problema, o cliente não só sai feliz, como ele pode virar um brand ambassador da empresa, né? Ele pode divulgar a tua empresa para outras pessoas. Então, é legal porque o que você aprende nesse programa, ele é aplicável para um consultório médico, para uma agência de publicidade, um restaurante. Não importa se é um produto, se é um serviço, ele é aplicável a empresas de qualquer segmento. Então, é muito, muito bacana. E aí, a gente tem várias modalidades, várias durações. Tem duração de 1 ano, e aí é sempre assim, é sempre um sanduichinho. Então, é 1 ano, são 6 meses de curso, mais 6 meses de estágio obrigatório. Qual que é a regra para qualquer programa? Começou o programa, vocês têm a permissão para trabalhar as 20 horas semanais simultaneamente aos estudos. E essas 20 horas é o suficiente para vocês pagarem o teu custo para morar lá, pagar acomodação, né, alimentação, transporte. No esqueminha é estudante, tá, gente? Sem tomar um gin tônica ali todo dia. Aliás, esse é também, eu conto que eu fiquei tão frustrada. Agora, em dezembro, eu tava lá no Canadá. E aqui no Brasil, você pede um gin tônica, vem o quê? Primeiro, tem tanto gin tônica, tá tão na moda que vem aquele balde desse tamanho. Não é tão caro, não é barato, né? Mas não é tão caro também. Aí fui pedir um gin tônica lá no Canadá. Primeiro, né? Dor no coração ali, sei lá, foram 20 e poucos dólares. É muito dinheiro. Nossa. Meu Deus, veio um negocinho, veio um copinho, quase um copinho de shot, assim. E eu consegui, eu tenho minha mãozinha italiana, pra quem me conhece sabe, né? Eu peguei, deu 5 minutos, eu derrubei aquele copinho, eu vi 25 dólares que dor pelo no ralo, coração. que não era muito de drink. Então eu fico, dou essa dica aí pra galera que gosta de gin tônica, de repente mudar de bebida, porque lá é um pouquinho difícil, é meio caro. Eu sempre brinco, mas realmente, assim, você paga os teus custos, mas, né, acomodação, alimentação, transporte, De estudante, mais humildade, né? Tem que lembrar disso. É vida de estudante, gente. Vida de estudante, miojão de vez em quando, pegando transporte público, aquela história, dividindo apartamento com outras pessoas, enfim. Isso aí, tem umas técnicas, você vai no cinema no dia mais barato, entendeu? Tem umas coisas assim, você vai naquela balada que não tá cobrando entrada. Tem tudo isso. Quando eu saía da balada de estudante, só ia no dia que não cobrava a entrada e ainda tentava ver um double ou alguma coisa, né? Exatamente, aí você vai. Render. Ou bebe antes de ir também, a gente dá um jeito. Tem várias estratégias, gente. Tem várias. E tem restaurante, eu fui até com a Vivi, que no comecinho daqui da live falou, eu estudei na Ayla e tal, a gente até foi Ela, na verdade, me indicou um barzinho delicinha que a gente foi, relativamente perto da escola, que vende cerveja, uns nachos, umas comidas gostosas e super barato. Então, gente, tem várias opções. Ninguém fica... Estudante sempre sabe, né, Tati, das dicas. Você come pra caramba. Aí, ótimo. Todas as dicas depois de vocês. E aí, depois dessa parte dos 6 meses, tem a parte do estágio obrigatório. E aí, a regra para qualquer programa dentro da Ayla, a gente garante o estágio é remunerado e é sempre um entry-level job, isto é, uma função inicial, mais uma vez. Tati, até em Toronto, o estágio é remunerado? Não entendi. O estágio é remunerado, o estágio ele é remunerado até em Toronto, porque Toronto não é obrigatório, né, ser remunerado. Até em Toronto. Dentro da legal. Ayla que a gente garante a remuneração. O remunerado, legal.
É remunerado, sempre remunerado, e sempre vai ser um Boa. entry-level job relacionado, isso é uma função inicial. Então, mais uma vez, ninguém vai ser CEO, ninguém vai ser vice-presidente, ninguém vai ser diretor, é uma É, função inicial, mas dentro da área de estudos. Então, no caso do legal. Service Excellence, você vai ser aquele pessoal, sabe, como é atendimento ao cliente, você vai ser o do jalequinho, como posso te ajudar? Então, você vai ser Não posso te ajudar. como um reader bilíngue na Ciental, no Aquário de Toronto, no Aquário de Vancouver, nos bancos. Sabe aquele pessoal do jalequinho do Bradesco, como posso te ajudar? Vai ser essa pessoa. A Ayla, que é um super empregadora, a gente contrata em média 20% dos nossos alunos dentro da escola. Olha que Então, legal. se teu sonho é trabalhar na escola, gente, ó, uma possibilidade. Você trabalha. Minha equipe inteira Maravilhoso. hoje é aluna do Ayla College. Então, tem muita gente na operação, Ai, que legal. atividades sociais. Então, até no compliance a gente já teve aluno do Ayla College estagiando com a gente. Então, é uma super oportunidade. E durante esse período, o aluno pode trabalhar até 40 horas semanais. Então, é super legal porque é uma oportunidade de você conseguir desenvolver habilidades, colocar em prática aquilo que você aprendeu e já começar a construir experiência profissional na sua área no Canadá. Então, é uma Uhum. oportunidade muito bacana. E, mais uma vez, o mercado de trabalho canadense valoriza muito, muito, muito experiência Experiência de canadense. trabalho canadense. E muita gente pergunta assim, ai, Tati, mas eu consigo migrar para o Canadá através de um curso técnico profissionalizante? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai Talvez. depender do teu perfil. Por Uhum. isso que não é matemático. Infelizmente, não dá pra a gente botar todo mundo na mesma caixinha. Vai depender da tua idade, da É, tua formação acadêmica, do teu nível de inglês, vai depender da província onde você tá, vai depender de vários aspectos. Tem muita gente que sim consegue se encaixar em programa de que residência consegue. permanente. Então, depende muito. Além desse programa, esse programa a gente tem várias modalidades de 1 ano, 10 meses, 6 meses. Tem um programa que a gente exige um nível de inglês um pouquinho mais baixo, que é o nível 8, que é o intermediário avançado. E a gente tem mais 2 escolas. Essas 2 escolas são 3 programas. Tem que ficar de olho aqui no tempo, aqui, senão a gente se deixar, né, eu fico aqui falando loucamente, né? Não, A ainda gente tem tem o tempo. Sales Vamos and lá. Marketing. Então, não, agora eu vou 3 minutos eu já mato aqui. A gente tem o Sales and Marketing, o Business Administration, um programa de vendas e marketing, um programa de administração e um programa de gestão na área de saúde. O que eu acho muito legal desses 3 programas? É a estrutura deles, porque ambos os programas têm 2 modalidades. Uma modalidade de 52 semanas, e aí você pode me perguntar, quanto tempo são 52 semanas mesmo, que a gente não sabe? É um ano. 52 semanas é um ano, é um pouquinho mais de um ano. É É, um ano. um E aí a gente pouquinho. É. separa essas 52 semanas em 40 semanas de estudos, então são 10 meses. E aí são 5 termos, né? Então tá, então 40 semanas, eu tenho esses 5 termos. Só que qual que é o pulo do gato aí? A gente botou esses 10 meses, só que a gente incluiu entre um termo e outro uns breakzinhos. Até porque como o termo ele é mais extenso, são 9 semanas, e é bem puxado o programa, é um momento de você dar uma respiradinha Uhum. para ir para o próximo É, tem que termo. dar umas Só que férias, né? Senão ninguém a aguenta. gente também, ó, tadinha, a gente sabe que é puxado para os alunos, ainda mais porque não é na tua língua nativa, então é puxado. E aí o legal dos É. breaks é que na hora do break, o break tem uma duração média de 3, 4 semaninhas. Somando todos esses breaks entre um termo e outro, dá no total 12 semanas, que são 3 12 meses. semanas. E durante o break, o aluno pode trabalhar full time, ele pode trabalhar 40 horas semanais. Então é legal que além de você poder estudar e trabalhar simultaneamente, você consegue devolver uma parte do investimento de vocês daqui do Brasil, porque tem um Sim. período maior de permissão de trabalho. Então, é muito legal. E a segunda modalidade é exatamente igual, os 5 termos lá, os 10 meses, mais os 3 de break, só que eu tenho mais 40 semanas, mais 10 meses de estágio obrigatório, independente se é Toronto ou Vancouver. O estágio é remunerado, é garantido e vai ser um entry-level job relacionado à área de estudos. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo o programa de vendas e marketing, o meu estágio vai ser um assistente de vendas, um assistente de marketing, um representante de vendas. Então, é muito legal que você tem 10 meses de experiência de trabalho no Canadá, na tua área remunerada. Então, Sim. para quem São quase quer 2 anos, né? continuar, são 2 anos. São 2 anos. São 2 anos 92 de semanas. experiência. É. E, mais uma vez, lembrando que por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente está oferecendo um descontão para esses programas, né? A gente nunca ofereceu algo Sim. similar. Acho que a maior parte das escolas, esse 40%, ano, né, a gente Tati? 40. A gente sabe que né, é um momento muito delicado, a gente está vivendo um momento muito instável, então a gente não quer desencorajar que os alunos, né, deixem de fazer o plano de estudo. Nesse momento, o Canadá aos pouquinhos vai retornar fisicamente. Quem que me perguntou no iniciozinho, eu não sei se ele ainda está aqui,
Qual que é o nome dele? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, cadê ele aqui? O Enzo me perguntou que ele tá agendado para iniciar em outubro, ele tá com ainda Uhum. receoso se começa, se não Tá começa. preocupado? O Canadá aos poucos volta, né, fisicamente. Na verdade, o Canadá vai adotar uma postura bem conservadora, então não vai voltar de uma vez só, vai voltar em fases. A fase 1 Aos vai pouquinhos. ser uma que vai provavelmente em Vancouver. A gente não tem essas datas confirmadas porque ainda depende da confirmação né, dos governos de Uhum. cada província. Mas em Vancouver, que a situação está bem mais estável, a gente deve voltar agora, acho que em julho a gente já deve voltar. Em Ontário, que é Toronto, que a situação está um pouquinho mais, né, não está tão estável, deve ser depois do verão, então acredito entre final de agosto e comecinho de setembro. E aí vai ser um retorno parcial. A fase 1, o aluno volta parcialmente fisicamente, ele vai ter uma parte do curso Ah, físico e uma parte do online. curso online. Então, ele tem lá 4 horas e meia de aula por dia, ele vai ter uma parte online, uma parte física, com turmas bem reduzidas, então vão ser uma turma Uhum. média de turma de 4 alunos por turma, no máximo 5, dependendo da Ah, sala de aula, com bem distanciamento pouco. social, máscara, cada turma que mudar, a gente tem uma equipe de higienização, então vai ser bem cuidadosa essa primeira fase. Conforme as coisas vão Uhum. estabilizando, a gente vai para a segunda fase, que aí é aumentar essa carga horária física, até a gente de fato poder voltar Certo. 100% físico. Então, em outubro, provavelmente a gente vai estar na fase 1, eu acredito. Quer dizer, se for Vancouver, é capaz até que já esteja na fase 2. Infelizmente, eu adoraria falar, gente, vai ser isso, mas nesse momento Vamos. as coisas mudam É, diariamente, né? Mas a gente é. sabe que já tá, Cada dia é uma notícia. cada dia é uma notícia. Então, a previsão, se tudo der certo, é Vancouver. Não sei se o Enzo tá em Vancouver ou Toronto. Se for Vancouver, melhor, porque tá mais tranquilo em Vancouver. E Vancouver deve já iniciar a fase 1 em julho. E Toronto em final de agosto, setembro. Vamos acompanhando, né? Uma hora vamos todos voltar, mas por enquanto, devagar. Devagar. Eu acho que E eles estão. enquanto não O Justin Trudeau, que é o volta, primeiro-ministro, eles estão falando isso. Eu prefiro dar uma segurada agora, mas para depois voltar de uma vez só, não ficar entrando e saindo de quarentena, né? aproveitar para fazer aulas online para ir se preparando. Pessoal que está pensando em fazer college público, que já é um planejamento que você leva mais ou menos um ano para fazer, começar a planejar agora. Porque se você precisar fazer um PEFA e você já começa a fazer ele online, isso já vai, você já está indo para o plano, né? Já se Sem adiantando. dúvida, sem dúvida. Você não perde tempo e você economiza Não perde dinheiro. É tempo. E basicamente isso. economiza, exatamente. E aproveita esse momento que você tá com um pouco mais de tempo, né? Porque tá trabalhando de casa, não tá tendo tempo de Então aí, né, deslocamento e tal, gente? Deu 6 horas, vai fazer o né? quê? Chegamos Oportunidade. Netflix. Chegamos Netflix, Vamos voltamos a estudar inglês. atualizar, né? É isso aí, E vamos também para aproveitar, quem fazer da crise oportunidade. exatamente, para quem pretende, de repente, putz, eu tô pensando no ano que vem, quero ir final do ano que vem. Você segura o preço de 2020 com 40% de desconto. E Sim, esse do Isla College é exato. 40% de desconto sobre a bolsa de estudos que a gente já oferecia para quem é brasileiro. Porque Não, se tá super existe barato. vantagem em ser brasileiro, em algum momento inventar, em algum lugar, né? No É, caso da Isla, tem vantagem em ser brasileiro, porque a gente tinha uma que bolsa de ótimo. diversidade. Então é um preço, assim, Sim, faz uma diferença muito grande. de Mesmo com vida. o dólar mais alto Faz. agora, dá Não, muita, mesmo muita assim, diferença. Você consegue eu fiz a fechar, comparação o e preço e mesmo parcelar, antes, né? Você fez a comparação? é, eu fiz a comparação mesmo antes, quando o dólar estava mais baixo, agora está saindo mais barato ainda, por causa do desconto. Então Não, tem ainda está ficando programa que mais tá mandando barato. uma diferença de R$ 6.000. É um negócio muito. Sim. É uma diferença grande, não é uma diferença tímida, não. Porque o dólar é alto para bom e para ruim, né? Porque o dólar é alto para você pagar, mas quando você pega o desconto também, daí você converte para reais, Com também fica um certeza, puto é desconto, verdade. né? Um desconto É super alto. verdade, é verdade. E lembrando que uma É vez que a estiver lá hora. no Canadá, gente, tá ganhando em dólar, vai tá rico. Aí não pensa mais nisso, né? Não precisa mais converter. Exatamente. Não, aí quer Tati, converter pra cá, né? Aí a gente se acho que diverte. o nosso tempo acabou, porque a nossa live vai encerrar, né? Em um minuto. Ai, meu Deus! Mas acho que a gente falou tudo. Mas acho que a gente Nossa, a conseguiu gente falar falou tudo, bastante né? coisa. Então tá, Eu acho que a gente falou ótimo. bastante Pessoal, coisa. Pô, então mas é aí fica na história. isso. Qualquer dúvida, o pessoal pode falar com o pessoal da É só Bioeducation, ligar, que estão super exato. Qualquer preparados, dúvida, né? entre em contato com a gente na Bioeducation e a gente
O que não souber, a gente liga para a Tati e consegue esclarecer as dúvidas de Liga todo pra mundo. nós que a gente tem a Bom, nossa a conexão gente direta tem. aqui. Tá rolando uma pressão aqui no relógio, que agora eu tenho 24 segundos. Então, Meu vou Deus, me vamos dar tchau. despedir. Tá rolando o reloginho. Tchau, Tati. Obrigada. Bom fim de Tchau, Bê, semana para você. obrigada. Tchau, gente. Beijo. Pra você também. Tchau, Agora gente. tomar um drinkzinho. Happy hour. Aí. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.